Olá, boa tarde, tudo bem? Como você está? Hoje, só fixar aqui, hoje nós vamos continuar falando de saúde física e emocional a partir dos centros energéticos. Fernanda Ângela, seja bem-vinda, tá? Então, hoje nós vamos continuar falando dos centros energéticos. Para aqueles que já conhecem, nós vamos continuar falando de chakras. E eu quero combinar com você. Você pode até não simpatizar com o tema, você pode até entender muito bem do tema, mas o meu trabalho aqui está sempre informando, me informando e informando as pessoas, tá? Então, para você que não me conhece, eu sou Maria Viana, moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas. Eu convido você, Fernanda, já para se quiser, né? Se você quiser, você já está compartilhando, me ajudando a compartilhar, né? Vou estar aqui enviando para as pessoas. Se você é uma das pessoas que não está inscrita ainda no meu canal, Maria Viana X, se você não me segue no YouTube, Maria Viana, e se você me segue em uma dessas 2 plataformas, venha também aqui me ajudar no @mariaviana03, onde dias de segunda e de quarta-feira, eu faço lives para levar informação, conteúdos relevantes que vão tirar eu e você da ignorância, tá? Isso é o que a gente chama do famoso despertar. A gente veio aqui para ser desperto, a gente veio aqui para experienciar, para ter uma experiência maravilhosa aqui no parquinho, aqui no lugar onde o Senhor nos colocou. Então eu convido você para a gente continuar com esse tema. Se você está chegando, não estou lhe vendo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Porque agora, né, Marlene Lima, seja bem-vinda, viu, Marlene? Simone Flor também, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero continuar falando com vocês, né? Convido vocês a estarem sempre aí ampliando, né, os nossos conhecimentos. Eu convido você a estar me ajudando a fazer essa transformação no mundo. E qual é a transformação? Primeiro a gente transforma a gente. E eu lembro vocês sempre que a gente leva luz para algumas pessoas, a gente primeiro se ilumina, tá? Então, quando eu levo luz para vocês, eu estou me iluminando. E o meu propósito aqui é sempre estar fazendo a evolução da minha alma, a expansão da minha consciência. E com isso, tudo que eu encontrar, esse é o meu compromisso, tudo o que eu encontrar que fizer sentido para mim, eu vou estar compartilhando. E você? Você vai estar crivando para ver se serve para você. Serviu? Ótimo. Não serviu? Você descarta, só pega aquilo que é interessante para você. Seja muito bem-vinda, viu, Joana? Então, a gente está aqui sempre para estar evoluindo. E, para mim, evolução é você encontrar explicação e você dar explicação. E você ampliar os seus conhecimentos e, a partir disso, o seu autoconhecimento, tá? Nós sabemos que a gente, Arenice Baco, uma honra ter a moça por aqui, viu? Nós sabemos, né, que o nosso corpo, ele funciona a partir de diversos mecanismos e com esses mecanismos ele funciona também a partir de muita transformação. Todos os dias, todos os momentos, cada instante, você já não é mais a mesma pessoa. Seja muito bem-vinda, viu, meu amor? Então, isso é o que a gente chama das células, os tecidos, estarem se nutrindo, estarem se transformando. Já quem quiser aí compartilhar, porque eu já fiz, né, o conteúdo e já fiz também a partilha. Se vocês quiserem fazer isso também, é muito bem-vindo. E se não, faz aí com a Joana, que eu sei que ela está subindo esses corações, tá? Então, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Mas até nascer, até crescer e até se reproduzir, o nosso corpo vai se transformando. O corpo, como eu falo para vocês, é uma máquina, uma nave, um presente que Deus deu para o nosso espírito vir experienciar aqui na Terra. Então, a gente precisa estar conectado, a gente precisa estar cuidando dos 2, dos 3, porque nós não somos só corpo, nós não somos só alma, nós não somos só espírito. Nós não somos anjos vivendo aqui na Terra. Nós vivemos no mundo da matéria. E no mundo da matéria, no mundo da forma, é o mundo que o Senhor escolheu para a gente estar aqui. A Dilma Balbino, que eu nunca sei se é a Dilma ou se é o Pedro. Quem for, seja muito bem-vindo, tá? Se quiser colocar aí para eu saber com quem é que eu me comunico, melhor ainda. Então, a gente sabe que os nossos pensamentos, a gente sabe que os nossos sentimentos, eles estão sempre ali se modificando. Tá? E por eles se modificarem, a gente precisa também estar dando atenção ao nosso corpo energético. A gente não precisa dar atenção apenas ao nosso corpo físico. A gente precisa dar atenção
Oi, Cartucho, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. A gente precisa dar atenção também aos nossos outros corpos. Nós temos corpo emocional, nós temos corpo mental, nós temos 7 tipos de corpo. Nós temos mais de 114 pontos energéticos no corpo físico. E na live da quarta-feira, da quarta-feira, Márcia, seja bem-vinda, viu, meu amor? Então, na live da quarta-feira, quem não viu, veja, porque sempre na primeira live eu amarro, né, o primeiro assunto. Então eu trouxe muito para aqueles que não conhecem o que é ponto energético, o que é energia, o que é um chakra, né, ou chakra, como alguns queiram falar. Quem conhece, Cristina, né? Seja muito bem-vinda. Isabel Cristina, seja muito bem-vinda. E aí, para quem não conhece, quem já conhece sabe que eu estou me referindo aos chakras. E quem não conhece, saiba que a gente tem no nosso corpo físico mais de 114 pontos que recebem energia e que também emanam energia. Energia é tudo aquilo que o nosso corpo precisa. Então, na live anterior, eu falava para vocês que o estômago, Luana, seja bem-vinda, o estômago é uma máquina, é uma parte do nosso corpo que funciona. Todo o nosso corpo é mais que computador, é mais que tudo. Ninguém nunca vai inventar algo tão inteligente. Então, o nosso sistema, né, o nosso sistema digestivo, ali no comecinho logo, e é desse ponto que a gente vai falar hoje, mas ali no estômago, tudo o que você come, como físico, tudo o que vem da terra, tudo o que vem do ar, tudo o que vem do mar, tudo aquilo que o Senhor criou para a gente no terceiro dia e no quinto dia, quando nos entregou o mundo, quando Ele criou tudo isso, tudo o que a gente come, tudo o que a gente mastiga, tudo o que chega no nosso sistema digestivo, o estômago transforma tudo isso para poder transmutar em energia, e essa energia ir servir às células do nosso corpo. Até aí todo mundo aceita, até aí tudo muito bem. Só que o nosso corpo não depende apenas, se você pegar uma pessoa e você deixar ela dentro de casa, alimentando ela bem todos os dias, ela vai morrer do mesmo jeito. Porque ela precisa de sol, ela precisa de vitamina D, ela precisa de oxigênio, ela precisa. Nós somos parte dessa matéria, nós somos parte do mundo. O mundo é parte de nós. Todos nós somos feitos das mesmas partículas, dos mesmos átomos. Então tudo gira e tudo isso que nós somos, esse monte, né? Esse monte de átomo para poder constituir a matéria, tudo isso nós fazemos parte um do outro e a gente recebe do mesmo jeito. A gente tanto doa como a gente recebe dessa mesma energia, tá? Lu, seja bem-vinda. Então, para poder dar prosseguimento a isso, a gente tem esses pontos energéticos em que a gente capta a energia e onde a gente também emana a energia nossa, aquilo que já não serve mais pra gente. O primeiro ponto que eu falei para vocês, o da quarta-feira, está conectado diretamente à Terra. Então, por ele estar conectado diretamente à Terra, ele recebe as energias da Terra e ele também emana para a Terra. Hoje eu quero falar para vocês, né, um pouco mais. Falei também dos pontos negativos, dos pontos positivos, do quanto é perigoso você estar com isso equilibrado ou desequilibrado. E hoje eu quero avançar mais um pouquinho para a gente poder estar falando do segundo ponto, né? Esse segundo ponto que é o chakra, o ponto umbilical. Não, passei demais, eu não quero falar desse hoje, eu quero falar, só mais um instantinho que eu vou achá-lo aqui. Só um instante. Tá, tô chegando. É que eu pensei que ia dar para fazer muito mais coisas, mas não dá, porque eu gosto de um assunto, para mim que sou ignorante, né? Cirlei Alcântara, seja muito bem-vindo. Para mim que sou ignorante, sou leiga, para mim deu trabalho. Eu tive muito preconceito, eu tive muito medo. Alguns aninhos aqui atrás, eu não tocava nem nesse assunto, sabia que existia, mas isso se chama o quê? Você ser o ignorante, isso é o que se chama as trevas. Isso é você ter trevas dentro de você. Por quê? Porque você tem ignorância e você não quer levar luz naquele lugar. Tá sempre com o mesmo óculos, tá sempre no mesmo padrão, tá sempre enxergando o mundo do mesmo jeito. E hoje não dá mais para viver assim, porque hoje nós vivemos no mundo da informação, no mundo da tecnologia, tá? Então eu chamo vocês, seja bem-vinda, viu, meu amor? Tá tudo bem por aí? O nosso corpo, por ele funcionar desse jeito, nascer, morrer, reproduzir, o nosso sangue circular, as nossas emoções, as nossas águas que a gente tem dentro da gente, que levam para dentro, todos os nossos órgãos são irrigados às vezes por uma boa água ou por uma água má. Tudo isso faz parte do nosso físico.
né? Tudo isso faz parte do nosso físico. E esses pontos energéticos, né, pelos quais a gente recebe essas energias e o nosso corpo capta essa energia e nutre o nosso corpo, essas energias, quando você se nutre, as tuas células se nutrem, não é apenas com a comida, né? Para que a nossa vida funcione bem aqui no mundo físico, no mundo da matéria, a gente tá com esses pontos ligados a todas as glândulas que a gente tem no nosso corpo. Então você imagina, para quem estuda, né, a biologia, o quanto que o nosso corpo é complexo, o quanto que ele é bonito. Então todas as glândulas que existem no nosso corpo estão conectadas a esses pontos energéticos, a esses chakras, que em equilíbrio ou em desequilíbrio, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, ela pode estar boa, ela pode estar totalmente desequilibrada. São esses pontos energéticos que, equilibrados ou não, também vão formar a nossa personalidade. E a gente simplesmente ou foge ou faz de conta, escuta alguma coisa e não quer se aprofundar. Então essa é o meu comprometimento com vocês. O que eu encontro e faz sentido para mim, eu disponibilizo, tá? Esse ponto de energia, né, que a gente falou na quarta-feira, né, que era o chakra básico, o ponto básico, o nosso ponto raiz, que se encontra, né, no final da nossa coluna, porque nós temos mais de 114, mas 7 deles são os principais. Então, desde o topo da nossa cabeça até o final da nossa coluna, nós vamos ter ali os pontos principais que vão alinhar o teu corpo, alinhar a tua vida. Então, esse de ontem, né, da quarta-feira, era o ponto mais conectado com a Terra, né? Deixei a live salva. Quem quiser ver, veja. Por quê? Porque aproveita, informação, a gente tem ela hoje de todas as maneiras, gratuito, pago. As que eu trago para vocês, tenho certeza absoluta, eu pago caro, porque eu tenho certeza que algumas pessoas que estão e vão passar nessa live não pagariam metade do que eu pago para poder encontrar aquilo que um dia me bloqueou, aquilo que um dia me tirou de circulação, aquilo que um dia me deixou ver o mundo apenas pelos olhos dos outros. Você viu depois, né, Joana? Aquilo que você fica vendo o mundo pelos olhos dos outros, tá? E aí a gente fica usando a tal da justificativa. Quando é apertado, você simplesmente diz, mas eu não sabia. Mas eu nunca soube disso, mas eu não sabia. Isso funcionou até uns 10, 20 anos atrás. Hoje em dia isso não funciona mais nada, tá? A questão está, tudo o que você quiser saber, tudo que você quiser saber, já existe no mundo em algum lugar. Você sabia disso? Tudo, o mais tétrico, o mais feio, o mais simples, o mais bonito, o mais santo, tudo que você quiser saber já está à disposição. Você paga ou você pega de graça. Você só tem que aprender a acessar, tá bom? Então hoje eu vou continuar falando desses pontos de energia e já vou entrar aqui no conteúdo, que senão já sabe que o Instagram derruba feio, né? E eu não quero fazer uma segunda live. Então eu vou continuar falando desses pontos, né, que equilibram ou que desequilibram a nossa vida, a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Hoje eu quero falar do segundo ponto energético, conhecido também como chakra esplênico ou sexual. Se o primeiro, o básico, estava ali no final da coluna, entre o órgão sexual e o ânus, esse hoje, ele é considerado o órgão, o ponto da procriação. E é também o gerador das emoções. Ele vai estar abaixo do nosso umbigo, uns 2 dedinhos, tá? Tudo isso que a gente fala, gente, você vai ter no seu corpo. Se você quiser, você tem. Se você não quiser, você tem do mesmo jeito. Então, hoje, abaixo do seu umbigo, 2 dedos abaixo do umbigo, se encontra esse ponto energético, conhecido como esplênico, ou chakra sexual. Ele é considerado o da procriação. O procriação por quê? Tudo o que se cria com vida é a partir dele, tá? E também é o gerador das nossas emoções. Emoções boas, emoções ruins, emoções positivas, negativas, tudo tá aqui. Seu cone energético, que eu falei para vocês ontem, que isso são pontos na gente, em que fica como um cone aberto para qualquer posição. O da quarta-feira estava para baixo. Então, o cone para baixo, ele suga a energia da Terra e ele dispensa também energia para a Terra. Esse aqui, ele é um cone aberto para frente e outro para trás. No seu corpo, na mesma altura, tem um cone aberto para frente, Débora Esqui. Seja muito bem-vinda, viu, Déia? Então, no seu corpo, abaixo do seu umbigo, tem um centro que gira e capta a energia de todo o mundo, de todas as coisas que estão ao seu redor. Se você estiver equilibrada e querendo e
querendo mesmo aquelas energias boas, você capta as energias boas. E se você estiver vibrando energia ruim, você vai captar mais ainda daquelas energias ruins. Seja bem-vindo, irmão Francisco. Então, esse cone energético, ele está na cor laranja. O da quarta-feira na cor vermelho. Então, aqui na cor laranja, se ele está em desequilíbrio, esse ponto energético aí, ele pode causar o que numa pessoa? Compulsão. Ele causa a compulsão nas pessoas, a desorganização, ele causa o desânimo. Você sabe aquela pessoa que tem 1.500 ideias, mas na hora de executar ela não põe nada em prática porque ela não tem esse ânimo. Quando está equilibrado, ele é muito poderoso, promovendo assim segurança emocional, autoestima, é uma pessoa social, é uma pessoa que sabe conviver, é uma pessoa criativa, é uma pessoa que encoraja as outras, é uma pessoa que nem depende que os outros encorajem ela. Por quê? Porque ela tem esse ponto da criatividade, do criar, do procriar aberto nela. Se nós estamos ainda aqui falando dos pontos energéticos da matéria, onde você está no mundo para ser uma pessoa que cria o mundo ao seu redor, então aqui o ponto da criatividade, ele está bem equilibrado, tá? Quando a gente traz tudo começa na mente. Muito bem, seja muito bem-vinda, viu? Então, quando a gente tá com esse ponto energético, seja muito bem-vinda e boa tarde. Quando a gente tá com esse ponto energético bem equilibrado, os cristais que você ainda sabe que o mundo, né? A gente tem o reino animal, o reino vegetal, a gente tem o reino humano, a gente tem reinos vivos na Terra. Nós somos dessa composição, dessa matéria. Então, os cristais também é um reino vivo, são pedras que estão abaixo da superfície, mas que também tem vida. Então emanam também essas energias. E os cristais da quarta-feira, o rubi, as pedras vermelhas. Aqui os cristais é o laranja, né? E para você encontrar é a cornalina, a pedra do sol, a pedra da lua e a calcita laranja. O seu cone energético, né, a sua abertura energética, ele é laranja, se localiza nesses 2 dedos abaixo do umbigo e é aberto para frente e para as costas. Vai estar sugando energia e vai estar emanando energia sua, tanto para frente quanto para trás. Se o básico ele girava e ele pegava para baixo, esse aqui ele está na horizontalidade, tá? Então ele está aqui na posição horizontal, só que para frente e para trás. Ele atende assim a horizontalidade do teu corpo, da tua coluna. Tá em pé, tá ereto, tá vivendo, ele tá vibrando e ele tá sugando e ele tá emanando tanto na frente quanto nas tuas costas. O que é que deixa esse ponto energético bloqueado? Quando você vibra na vergonha. O que bloqueia esse ponto é a vergonha. Então, o que é uma pessoa envergonhada? Uma pessoa envergonhada é uma pessoa que vive sobre as situações. Penélope, seja muito bem-vinda. Ela está condicionada, a mente dela está condicionada, ela pretende, ela espera, ela tem muita expectativa nos outros, ela espera que as pessoas falem bem ou falem mal dela, mas ela está preocupada com essas opiniões. Então é uma pessoa que se envergonha, tanto por ela quanto pelos outros. Ela se envergonha dos pais, ela se envergonha da situação de um irmão, ela se envergonha às vezes do que ela faz para ganhar a vida, ela se envergonha quando ela está no meio das outras pessoas, ela está envergonhada, ela tem vergonha de dizer o que ela faz. Às vezes você tem uma profissão que todo trabalho é digno, mas quando você não vive o verdadeiro para você, de repente em um outro lugar, em uma outra situação, em um outro bairro, em uma outra cidade, você quer mostrar aquilo que você não é. Então você tem vergonha de se assumir como você é. Essa é a parte que trava de verdade, que bloqueia esse chakra, tá? Então, as situações é quem falam por elas e elas têm medo da opinião dos outros. Não aceitam a vida como ela é. A sua vida é a sua vida. Se você quer mudar a sua vida, você tem que estar exatamente com esse ponto energético equilibrado, porque ele é quem é o responsável por todas as mudanças. E o que é que libera olha o suor, né? O ventilador tá ligado. E o que é que libera para esse ponto energético ficar equilibrado? A aceitação. Então, quando você aceita algo, é quando você não se deixa também ser abusada, ser abusado. Aceitar não é você simplesmente dizer que tá tudo bem e explodir por dentro.
simplesmente fingir que aceitou aquilo. A aceitação é você de verdade não criar resistência. Então você tem a aceitação por aquele fato, porque o fato é o fato, ninguém muda ele. A partir de você olhar, você aceita ele do jeito que ele está, ou você, a partir do jeito que ele está, o que é que você vai fazer? Ele serve, ele contribui para a sua vida daquele jeito? Não. Então, o que é que ele precisa ser modificado? Ou ele não serve em nada para você, mas como um presente da vida, ele é um fato. A vida lhe trouxe, lhe colocou frente a frente com ele, tem sempre alguma coisa ali. Então, você aceita, mas aceitar não é você viver um abuso daquele tipo. Eu não gostaria, eu não queria, mas tenho que. Por isso, por isso e por isso. Não. Teve explicação, você já não está mais aceitando. Aceitar é você ver. Olhou para o fato chegou, o fato aconteceu, é fato. Dani Mesquita, seja bem-vinda. O fato aconteceu, você está de olho nele, você cuida dele. Não é você engolir o sapo que o fato traz. Você olha para o fato, você aceita, a vida fez aquilo, você está sempre onde a vida quer lhe colocar, porque aquele é o lugar que você precisa estar naquele momento. Nesse momento você tem alguma coisa para aprender, tá? Então o que bloqueia ele é a vergonha, o que desbloqueia ele é a aceitação. Quando você está com ele bloqueado, você vai vibrar de uma determinada maneira. Quando você está com ele desbloqueado, você também vai atrair sempre aquilo que é verdadeiro para você e você já está vivendo. O seu elemento, no básico, ele é o elemento dele é a terra, aqui é a água. Por ser a água, o que é que ele domina? Ele domina as emoções, então ele é o ponto energético das suas emoções. É a fluidez da água. Se você é 75% do teu corpo, a sua composição é água, então 75% de você é emoção. Se você não prestar atenção, você pode estar vibrando ou vivendo numa emoção que você não gostaria. Muito bem, Joana, obrigada, viu? O seu corpo sutil é o emocional, exatamente por quê? Porque ele domina as emoções. E eu falava para vocês na live anterior, o que é um corpo sutil? É a maneira como a consciência encontrou de estar conectando você com as suas emoções, de estar conectando você com as suas memórias, de estar conectando você com a sua ancestralidade. O corpo sutil é como se fosse substância de luz, né, que fica representado por esses 7 pontos. Então, se cada ponto tem um corpo, nesse momento aqui o corpo sutil dele é o emocional, tá? Nós temos 7 corpos, né, de energia. Cada vez que a gente falar corpo sutil, eu quero dizer corpo energético de luz que está conectado com aquele corpo. Então, é o ponto de luz que está se conectando com ele. Esse ponto, que é o das emoções, é onde você pode ou ser a pessoa que a gente conhece, que vive da emoção negativa para positiva. Ela passa de uma para outra muito rápido. Não chega a bipolaridade, mas você sempre vai estar indo do inferno, né? Eu lembro muito da história do rei, né, Joana? Isso também vai passar. Então você está sempre indo o que era que para todo mundo é positivo, para você é negativo. Ou aquilo que é negativo, de repente você está enxergando com outros olhos. Mas você está ali, ó. As suas emoções lhe dominam. Você é muito instável. As pessoas não conseguem adivinhar se vão lhe agradar ou se vão lhe desagradar. Todo mundo está jurando que vai ser bom, só você está vendo que não presta, tá? Então são pessoas que a gente precisa até estar com muito cuidado. É aquelas pessoas que você se comunica com ela pisando em casca de ovo. Porque você, apesar de serem pessoas que gostam muito, né, de estar no furdunço, de brincar, de estar zoando, de não sei o quê, quando você brinca com elas, elas não aguentam. Elas brincam com todo mundo, mas quando você brinca, a pessoa puxa ali como se fosse um problema pessoal, né? Acha que você já tem algum problema com ela. Então são instáveis emocionalmente. Onde a gente equilibra também esse ponto energético? Comendo os alimentos cítricos de cor laranja. São os vegetais e os alimentos de cor laranja. Onde é que a gente encontra para equilibrar mais ainda? Já vou ter que ver de novo essa live. Vai ver, né? Veja que você deve ter deixado alguma coisa passar. Então, assim, ó, quando é que eu equilibro bem para eu estar bem? Quando eu como os vegetais e as frutas de cor laranja. Então, eu posso estar comendo o caqui, eu posso estar comendo a cenoura, a abóbora, é onde eu mais posso estar equilibrando. Além de serem ricos em vitamina C, eles também são riquíssimos em beta-caroteno, tá? Então é onde você mais equilibra esse ponto aí, que é o ponto da sua criatividade, é o ponto da sua criação.
Onde é que eles estão conectados? Quais são as glândulas que conectam eles? São as chamadas gônadas, são as glândulas sexuais, femininas e masculinas, os nossos ovários e os testículos lá dos homens, tá? Quais são os órgãos e as atividades desse centro? Esse centro energético, né, em nosso corpo, está relacionado com a região onde ele se encontra. Se eu estou falando para vocês que o básico, ele se encontra entre o órgão sexual e o ânus, e o cone dele está conectado para baixo, puxando a energia da terra, e esse aqui ele está com o cone virado para frente e um para trás na altura do umbigo, todos esses órgãos que estão aqui ao seu redor, tudo que está aqui, ele tem conexão com eles, tá? Então ele se relaciona com o sistema reprodutor, com os quadris, com o nervo ciático, com a bexiga, com os pés e as pernas. E aqui a gente tem que prestar muita atenção, porque todos esses órgãos aqui do nosso aparelho reprodutor são órgãos muito sensíveis, que trazem, se você não cuida, muitas doenças, tá? Então, nas pernas também ele tá ali, com os pés e com as pernas ele tá relacionado aos espasmos musculares, porque o nervo ciático, ele atravessa todo o teu corpo, então ele pode estar pegando aí as cólicas menstruais, né, as instabilidades hormonais e as câimbras. Tudo o que tem a ver aqui, ó, com o teu corpo. O sistema reprodutor do teu corpo, com os teus quadris. Então, às vezes, a gente está ou praticando algum exercício físico, ou até mesmo fazendo as atividades do dia a dia, por ter ficado muito tempo sentado, por ter ficado muito tempo em pé. Então, a gente tem que estar prestando atenção no equilíbrio desse ponto energético, porque eu estou usando muito os pés, eu estou usando muito as pernas, eu estou usando muito os meus quadris. E à noite eu não consigo dormir. Mas se eu conseguir fazer o descanso, e se eu conseguir na minha alimentação, né, se eu conseguir na minha alimentação colocar para dentro os vegetais e as frutas, tudo aquilo que eu encontrar que tenha cor laranja, eu já faço também um equilíbrio energético aqui, tá? O nervo ciático, que é onde eu vou às vezes estar dormindo e ter cãibra, ou eu vou ter ainda espasmo, sabe aquela estremelique que o corpo dá? Esses espasmos musculares e as cólicas menstruais, tá? As instabilidades nos hormônios e essas câimbras, principalmente noturnas. Quais são os pontos positivos desse ponto energético, desse chakra? O gosto, o gostar das coisas, o prazer em viver, tudo que o físico pode experimentar. Então ele está ligado, conectado diretamente aos desejos e às mudanças, tá? Quando a gente fala em desejos, é aquilo que muita gente deseja muita coisa, mas as pessoas, como eu falava no comecinho, elas desejam, mas elas não têm a força de se colocar a caminhar, elas não têm a força do realizar, elas não têm a energia para sustentar. Então desejar, todo mundo deseja ter dinheiro, todo mundo deseja ter uma vida boa, todo mundo deseja ter um bom trabalho, mas as pessoas não se movimentam, não faz a ação que se requer para poder ter aquilo na sua vida. E se por um golpe de sorte ou outro aquilo ainda acontecer, elas não têm energia de sustentação para fazer aquilo multiplicar. Não fazem uso do dom que tem, do talento que tem. Por quê? Porque está com o equilíbrio dela, sua energia está desequilibrada. Quando a gente fala desse ponto, desse chakra está equilibrado aqui, e ele está vibrando no desejo, é quando você trabalha, porque de alguma forma você trabalhar. Ou então você trabalha porque você, além de ser prazeroso, já que você vai passar a vida, você passa a vida mais trabalhando do que outra coisa, tá? Então, além de ser um prazer você trabalha porque você quer ter uma vida plena, abundância, plenitude, prosperidade, felicidade. Você quer ser uma pessoa poderosa na abundância. E abundância, lembrando sempre, prosperidade, lembrando sempre, sucesso, lembrando sempre, não se compara um ao outro. É o que você deseja realizar e você vai se predispor, caminhar, fazer. Então você tem o prazer de trabalhar para quê? Para você poder, Fred Santos Souza, Frederico Santos, seja muito bem-vindo. Então você tem o prazer de trabalhar. Tantas horas se façam por dia, porque você tem a certeza que com aquele trabalho você vai poder nutrir tanto o seu corpo quanto a sua família. Você vai poder dar para essa família uma boa casa, você vai poder dar para os seus filhos
um estudo, um plano de saúde. E quando você não tem essa oportunidade, eu quero chamar, entre aspas aqui, quando você se vê num lugar em que você está se comparando, porque você não tem a casa dos seus sonhos ou dos seus desejos, o carro dos seus sonhos ou dos seus desejos, os filhos dos seus sonhos ou dos seus desejos. Eu não sei o que se passa na sua cabeça, mas se você não tem, é porque você ainda não está em vibração suficiente para ser dono da energia que se requer para ter aquilo. Você pode até ter aquilo que você deseja. Se for de verdade, você vai ter. Só que você, Alisson, garoto prodígio, seja muito bem-vindo. Você vai ter que pagar o preço que se requer para você ter isso aqui. Então, quando você está com esse ponto energético equilibrado, e ele é o ponto dos desejos, o ponto em que você tem o prazer de viver a vida, você tem o prazer de estar aqui com o seu corpo fazendo experiência nesse mundo, nessa terra, nesse tempo. Mas Maria, nesse tempo teve Covid, e daí? Quem partiu já realizou o que tinha de realizar. Deixou falta, deixou saudade. Nunca pergunte por que é que o seu pai partiu, sua mãe partiu, seu irmão partiu, seu não sei o que partiu. Não pergunte nada disso. Quem estava aqui tinha a experiência que tinha que fazer. Agora, pergunte o seguinte: se eu não fui, o que é que eu ainda tenho que viver? Se eu não fui, eu não sou melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém que foi ou que ficou. O que é que eu ainda tenho que experienciar? Tá? Então você começa a desejar ter uma vida do seu sonho. O que é que você deseja para você? Então você deseja ter um desfrute, você deseja dar para os seus filhos o que eles querem, você deseja dar comida para os seus filhos, você deseja dar aquilo que eles pedem, as boas coisas da vida. Qual o pai, qual a mãe que não deseja isso? E o que eu dizia para você, se isso não está acontecendo, se isso ainda não está acontecendo, comece a ver como é que você está sentindo prazer em estar vivo. Como é que você está emanando esse prazer em estar vivo? Ou você ainda está naquela ilusão que acha que vai cair alguma coisa do céu e a qualquer momento a sua vida vai mudar? Por quê? Porque Deus é maravilhoso, porque Deus vai fazer acontecer, porque eu todo dia peço algo extraordinário. Pare de pedir, que não existe nada mais extraordinário do que o mundo que Deus já deixou pra gente. E que a gente destrói, que a gente constrói, que a gente destrói, que a gente constrói. Isso já é o de extraordinário. Tudo que está aqui já é nosso. Você só precisa ter a força suficiente, a vontade suficiente, o desejo suficiente, a energia suficiente para fazer isso acontecer. Se ainda não está acontecendo, gratifique, glorifique, faça tudo, porque você está no caminho. Você está aprendendo. Se ainda não chegou, é porque você está aprendendo. Sua experiência é essa. Viva ela com amor, tá? Então, se você é aquela pessoa, né, que não está ainda entendendo isso, poxa, abra os olhos, né? A gente está cada vez mais acelerado. Peça menos e agradeça mais. Isso mesmo. Tava com saudade já, né, Alisson? Saudade de tomar uma chinelada, né? Eu também estava pensando em você esses dias. Eu falei, caramba, o que aconteceu, né? Meu menino nunca mais apareceu. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Então, esse ponto energético também, ele se relaciona com a tolerância. E ser tolerante não é você aguentar tudo, tá? Ser tolerante é voltar de novo para o ponto da aceitação. É você simplesmente não causar atrito, não causar resistência com os fatos. É aceitar os fatos e, a partir dos fatos, você olhar com os olhos que você quiser direcionar aquele fato. O fato que aconteceu é muito ruim, é caso de polícia, entrega a polícia. É caso de pedir perdão, peça perdão. É o que for o caso. O fato aconteceu, veja o que é que você pode fazer com esse fato, tá? Então, ele está relacionado diretamente com as emoções, com a assimilação das novas ideias, com a vitalidade física, com a força mesmo, a sua força bruta, seu tônus muscular, tá? Ele traz ali também, está relacionado com o bom relacionamento corporal, a associação ao dar e ao receber. Então você pode ser, é a melhor experiência que você pode ter aqui na Terra, é exatamente você estar com ele equilibrado, tá? Também está relacionado com a saúde, tá? Com a sua saúde física. Por quê? Porque ele está relacionado, como eu dizia no começo, ele está relacionado com o mundo material. E para de você ser encrenqueiro e encrenqueira e achar que você é um ser de luz, só de luz. Você está aqui, o ser de luz ainda não encarnou.
tá? Ou já desencarnou. Na carne você é um ser humano, como um ser humano você precisa estar com tudo equilibrado e fazendo esse mundo, construindo esse mundo comigo, tá? Porque senão você vai pesar para o meu lado e eu vou ter que trabalhar para nós dois. Então, quando esse ponto está equilibrado, o que é que ele promove? Ele estando equilibrado, o que é que ele promove? A determinação. Você é uma pessoa determinada. Você é uma pessoa que vive em busca do bem-estar. Você vai estar sempre bem. Você vai estar procurando zelar pelo seu corpo, cuidar do seu corpo, cuidar de tudo. Você cuida das coisas físicas, por que você não cuidaria de você? Tá? Ele também está ligado ao crescimento, seu crescimento profissional, seu crescimento espiritual, seu crescimento emocional e à prosperidade. Esse é o ponto energético que mais está ligado à sua prosperidade, aos bens materiais mesmo, tá? Quem está com esse ponto energético ativado e equilibrado está sempre em paz com o que é verdadeiro. Muito ensinamento, né? Eu falo pra vocês, gente, isso é muito bom. Mas é bom porque a gente ensina e a gente aprende, tá? A gente ensina e aprende. É por isso que eu não seguro nada. Eu pago para ter, mas eu divido. É muito bom porque Deus me dá em dobro. Ó, quem tá com esse ponto energético ativado e equilibrado vai estar sempre em paz. Por quê? Porque ele não tá preocupado. Lembra que ele não tá vibrando na vergonha. Então ele não tá preocupado com a opinião dos outros, com o que os outros estão pensando. Estão vivendo o que é verdadeiro para elas. São pessoas bem resolvidas, não dependem da aprovação de ninguém. Por quê? Porque no fundo, como diz os meus irmãos evangélicos, no estreito de Jeová, e como diz o meu amado mestre, na porta estreita que leva para dentro, no final das contas só passa você e Deus. É você e a sua consciência. Então por que você está preocupado com o que os outros vão dizer, com o que os outros deixam de dizer? A verdade tem que ser sua, é verdadeiro para você, porque é você quem vai pagar a conta no final, tá? Não é verdade, Joaninha? É você, a sua vida foi confiada a você, a sua experiência é você quem tem que viver. Pai nenhum tem que botar filho para realizar o sonho dele. Pai nenhum tem o direito de roubar o sonho dos filhos. Pai nenhum tem o direito de fazer isso. Ele tem que ser grato, porque o Senhor confiou uma pessoa a ele, ou a ela, né, como mãe. E a gente tem que fazer por onde, desenvolver e deixar e viver a vida deles. Ensinar que a conta quem paga é eles e ponto. Deixa aí descobrir o que é bom, o que é que não presta, o que é que... Você está ali só para disciplinar, dar segurança para a pessoa poder andar. Desde criancinha. Nunca vai deixar de ser teu filho, nunca vai deixar de ser teu filho. Nunca. Nunca vai deixar de ser teu filho. Marido deixa de ser marido, mulher deixa de ser marido. Filho nunca vai deixar de ser teu filho. Mesmo quando desencarna. Você tem um pai que foi seu pai e sua mãe terrestre. Você teve tantos filhos. Isso é muito bonito. Então, chegou aqui, você tem que estar ensinando o que é verdadeiro para essas criaturas, para elas. Porque cada uma trouxe no seu tempo uma experiência que tem que viver, tá? Então, elas não se preocupam em serem aprovadas, em serem desaprovadas. Elas vão fazer sempre o que é melhor para elas. Jana, tu não manda nem tomar água, Joana? A energia estava subindo. Então, elas vão fazer sempre o que é verdadeiro para elas, tá? E elas não vão fazer as coisas, não se tornam aquelas pessoas manipuladoras também, que puxam os outros para fazerem o que elas querem. Então, elas vão estar sempre olhando nos olhos para dizer o que elas têm que dizer. São pessoas que quando você olha nos olhos delas, você vai encontrar verdade, ainda que você não goste da verdade. Não tem problema. A sua verdade é a sua verdade. Verdade absoluta só do Senhor. Só a de Deus. Só Ele é verdade única e absoluta. Porque a gente não consegue decifrar. No dia que você explicar, Deus, você não está falando mais de Deus. Você está falando da ideia que você tem dele. Você está falando daquilo. É a sua ideia, é a sua verdade. Tá tudo bem, respeito qualquer uma. Por isso que eu, Maria Viana, respeito a ideia de qualquer um. De qualquer um é a ideia dele, a verdade dele. Tem a ver comigo? Não. Então qual é o meu problema? Eu vou cuidar da minha vida, tá? Tô bebendo do conteúdo, enrolando meu cabelo. Ai, que lindo, meus cachinhos. Não é meus cachinhos dourados, são meus cachinhos pretinhos, né? Então, você conversa com essas pessoas que têm esse ponto energético equilibrado e você conecta com a verdade imediatamente. Liz, seja bem-vinda, viu, Liz? Então, quando você conecta, essa pessoa, ela tem a verdade no olho dela. Ainda que essa verdade não seja muito boa para você ou você não concorde. É a verdade da pessoa.
tá? E quais são os pontos negativos? Os pontos negativos, como ele é o do órgão reprodutor, então os pontos negativos, quando esse ponto, né? Daí tá mesclado, coisa rica, quero ver. Quando esse ponto ele não vive o seu lado positivo, né? Assim como esse da verdade, com ela equilibrada, com tudo resolvido, não se preocupa com a opinião de A, nem de B, nem de C, não faz as coisas para atingir ninguém, mas também não é atingido por nada nem por ninguém. É a pessoa que sabe que está aqui para viver a experiência dela, né? Então, quando ele não vive isso e vive o lado negativo desse ponto energético, tudo na vida, tá, gente? Tudo na vida. Para o mundo, para o universo, para Deus, não existe o bom, não existe o ruim. Existe o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio. Para isso existem as leis universais, as leis do opostos. Então aqui está uma coisa, aqui está outra. Então se tem uma coisa que é positiva, do outro lado também tem o negativo. Que é para quem quiser se servir do positivo, tem. E quem quer se servir do negativo, tem. Ninguém nunca nesse mundo vai dizer assim, eu queria a coisa mais tétrica e não tem. Tem. O que você quiser saber, o que você quiser fazer no mundo, tem. Bom e ruim. Você escolhe. Assim, lembrando, cada escolha tem a sua consequência. Cada escolha. O que você pegar, na ponta que você pegar, você vai pagar a conta que tem aquela ponta. Então, você escolhe, tá? Quais são os pontos negativos desse ponto energético? Se ele tá na nossa reprodução, pensa comigo. Se ele tá também nos prazeres da matéria, se ele vibra bem quando você tem as melhores experiências, quando você tem o melhor gosto, quando você tem prazer em viver, você tem as boas coisas da vida. Então, seus pontos negativos, quando as pessoas não sabem viver isso, é o quê? Os problemas sexuais, tá? Problemas de todo tipo na sexualidade. Também problemas na bexiga. Então, são pessoas que vão estar sempre com infecção urinária, com incontinência urinária. Por quê? Porque são os órgãos que estão ali naquela região. São pessoas que causam muita confusão. Onde chega, a confusão acontece, ainda que elas não queiram. Porque nem sempre isso é consciente, tá, gente? Não é porque a pessoa escolhe ser ruim, não. Ela está com o ponto energético dela desequilibrado. Se está desequilibrado, vai acontecer o que tem que acontecer. O universo não quer saber se é bom ou se é ruim, ele está dando o que está pedindo. Então, se o ponto está desequilibrado e está sugando daquela energia, é o que vai ter. Então, são pessoas muito ciumentas, são pessoas que causam confusão e tem a impotência. Qual é a impotência? Tanto tem impotência sexual, como também tem a impotência na vida. Então, tudo para essas pessoas é o quê? Motivo para elas mesmas estarem tirando da sua potencialidade. Potencialidade do fundo, potencialidade da matéria, potencialidade da originalidade, o seu ser original, a sua essência verdadeira, aquilo que Deus fez como ser humano, aquela potência toda. Então, essas pessoas que estão vivendo a parte negativa, tudo é motivo para elas estarem tirando. Então, no momento que elas se encontram na vida, nada presta. Reclamam de tudo. Então, se acontece a oportunidade, elas vão dizer o quê? Já sou muito velha, eu poderia ter conhecido isso aqui, se eu tivesse tido essa informação aqui, que não sei o quê. Então, nunca tá bom. Ou, elas mesmo novas vão dizer, isso aqui é muito bom, mas ninguém vai me dar audiência, porque eu não tenho experiência, porque isso, porque aquilo. Então, por eu ser nova, ninguém vai me escutar. As pessoas nunca são gratas pelas dificuldades, pelos obstáculos, pelas coisas que acontecem na vida. Nunca vão aceitar o que a vida traz, esse momento para aprender. Vai estar sempre como se fosse uma punição. Então, elas ficam aqui, tirando, tudo é motivo para elas tirarem a potência delas. É você quem chega e diz, você tem tal dom, você tem tal talento, por que você não faz? Elas não acreditam nelas mesmas, tá? Então, elas vão estar sempre se desculpando e dando desculpa pelas condições que têm. Não faço, não dá certo por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa dos meus filhos, por causa do meu marido, por causa da minha mulher. São pessoas que se apegam as suas desculpas, aos seus condicionamentos para se desempoderarem. Se elas se empoderarem de novo, quem vai escutar elas? Então tem aquele ganho, aquele segundo ganho. Já se acostumaram com essa história, tá? Então elas tiram a potência
desse ponto energético, porque qual a sua maior potência? A sua maior potência está no desejo, no prazer e nas mudanças. Essas pessoas nem têm prazer no que chegam, não recebem, não têm desejo de mudar e não querem fazer essas mudanças, tá? Então ele tem também a função de energizar todo o organismo. E aqui que tá, né? Ele tem a função de organizar, né? Porque ele está conectado ao organismo, a todo o organismo. Qual é o órgão que ele conecta para poder estar cuidando de todo o organismo? Ele conecta com o baço, tá? Então o nosso baço, eu até tenho feito uma pesquisazinha, mas terminei não trazendo para cá. Zenilda, seja muito bem-vinda. Então o baço, o nosso baço, né? Ele representa o nosso sol interno, o teu calor interno, o que aquece você internamente. Então é o que vai dar para você aquele calorzinho, é o que dá para você aquela sensação gostosa, tá? É o nosso baço quem tem o poder de estar cuidando do organismo por dentro e também está desorganizando também todo o organismo por dentro, tá? Na medicina tradicional chinesa, né? Não na nossa medicina, mas na medicina tradicional chinesa, o baço é tido como a energia do Qi. Né? Por isso que muitos trabalham com a energia do Reiki e outras energias, por quê? Porque é a energia que circula por nós, a tua energia de vida. Enquanto você estiver vivo, você tem energia. Quando a vida, né? Deus tira o sopro da tua vida, pede para ele de volta, então você não tem mais energia nenhuma, tá? Quando está em desequilíbrio por conta da falta de energia, esse mesmo se encontra incapaz de transformar as forças modificadoras de atitudes negativas presentes na vida. Então, tudo que acontece de negativo, você sem essa força, sem estar com essa energia vibrando em você, você não transforma nada. Acontece negativo, o negativo fica. Então, eles não são capazes de destruir as energias ruins que chegam. E aí você fica com a tua vida parada e estagnada. Tudo o que você vai fazer, lembra? Você não tem o desejo de transformar, você não tem o desejo de viver, você não tem o prazer em ter as coisas que a vida tem para você. Você não está vivendo uma vida prazerosa. Quando está em desequilíbrio, preste atenção, por excesso de energia, ele pode estar sem energia, mas quando ele também está em desequilíbrio por excesso de energia, ao que é que ele está conectado, quais são as regiões que ele está conectada, a pessoa se torna um viciado, dependente dos prazeres do mundo e dos sentidos, tá? Tudo que o teu corpo, os 5 sentidos, tudo que você pega, tudo que você cheira, tudo que você come, tudo que você sente sabor, audição, você se torna um viciado. Você se torna um viciado em música, você se torna um viciado em falar palavrão, tudo que os seus 5 sentidos puder fazer, você vai se tornar um viciado naquilo que está desequilibrado. Então passa a apreciar os bacanais e os banquetes. Você se torna uma pessoa, né? A pessoa que está assim, elas se tornam viciadas em drogas, no sexo, na comida. Então elas não têm mais nem condições de comer, mas elas continuam comendo. Elas se viciam nas orgias. Elas se tornam extremamente compulsivas, tá? Ou seja, o desprezo, a inveja, a depressão, sentimento de vingança, sujeição, controle e desvio de sexualidade. E o que seria o desvio da sexualidade? É quando uma pessoa olha o sexo não como o sexo é. E o que seria o sexo? O sexo que é um ato de prazer entre duas pessoas, entre dois corpos, que se juntam para criarem juntos. Primeiro eles criam prazer, eles criam vida a partir dali, eles criam um bom momento, eles recebem e eles entregam prazer um para o outro, eles recebem vida e eles entregam vida um para o outro, tá? Então, quando a pessoa está em desequilíbrio com isso, ela passa a usar o sexo como um vício, uma fuga. Ela deturpa esse ato usando outras pessoas para estar ali consumindo do corpo da pessoa, sem respeito. Não quer saber se está magoando, não quer saber se está viciando, ela quer sentir aquele prazer, tá? Ou ela se autoabusa, ela não respeita mais o corpo físico dela, porque ela precisa daquele momento. Ela passa a viver apenas o prazer carnal. Desperdiça assim a energia da criatividade, porque esse ponto, essa energia foi feita para procriar, para você procriar. Você tanto cria uma vida como você cria outras coisas na vida, né? E assim se torna uma pessoa compulsiva. Ele também está relacionado ao ressentimento, tá?
é quando as pessoas ressentidas, elas sentiram uma coisa na vida, geralmente uma coisa ruim, e elas sentem e elas não esquecem, elas ressentem, elas ficam ressentindo aquilo. Então são pessoas que dizem que perdoam, que está tudo bem, mas elas ficam ali, esfregando, machucando a ferida em toda oportunidade que tem. Se teve uma traição, ela perdoa, volta para o marido, ou o marido volta para a mulher, mas ele não pode nem sequer se atrasar no trânsito, ele não pode sair mais nada, ele perdeu a confiança. Então, qualquer coisa, ela vai lá e tira uma lasquinha, que é para poder estar mostrando de novo. Ela não permite que aquela cicatriz, ela não permite que vire cicatriz, ela está sempre magoando a ferida, tá? A pessoa ressentida, ressentida com o pai, ressentida com a mãe, ela sempre vai ter a oportunidade de não fazer. Ela nem esquece, nem deixa o outro esquecer que um dia ela teve aquilo. Então, é uma pessoa que não sabe viver o perdão, tá? Esse ponto energético, como conhecido, né? Como esplênico ou como chakra sexual, é o ponto em que você vive o prazer da matéria, o prazer de ser um ser na matéria, a sua matéria, carne, osso, baço, tudo que tem direito. Você tem aqui o prazer de ser uma pessoa, de ter uma experiência. Mas Maria, eu não tenho prazer nenhum porque eu estou cheio de doença. Alguma coisa você fez errado, já começa a correr atrás, tá? Ontem também nós falamos que a maioria das pessoas, né, que descobrem ou que querem viver o mundo da espiritualidade, elas param de dar valor à matéria. E isso é um perigo. Isso é você se colocar melhor do que Deus. Como é que você pode imaginar? Isso é o meu ponto de vista, tá? E eu não preciso nem repetir, que eu não sou dona da verdade. É o meu ponto de vista. Como é que você pode se imaginar melhor do que aquele que te enviou? Se ele te enviou para cá, por que é que você imagina que você veio para sofrer, para ser doente, para pagar conta, pagar boleto, passar raiva? Que punição, que Deus ruim é esse que te enviou para uma vida dessa? Então, às vezes, as pessoas querem viver espiritualidade e elas acham que o fato de estar vivendo a espiritualidade é preciso. Gessídia, seja muito bem-vinda. Angelcida, acho que é Maia Angelcida, seja muito bem-vinda, viu? Então, como é que tu passa a querer viver uma espiritualidade forte e você não fortalece a tua parte material, o teu tempo na matéria? E fazer isso é você simplesmente, né? É você simplesmente achar, né? É você simplesmente achar que você tem que desprezar tudo aquilo que o mundo tem. Você veio para um mundo em que Deus criou ele para você. E a sua obrigação, o seu chamado aqui é fazer Deus florescer nesse mundo. É levar esse Deus para outras pessoas, levar esse sentimento para outras pessoas, a gratidão para outras pessoas, tá? Então, quando você quer viver a tua espiritualidade, despreza a matéria, começa a criticar tudo que é do mundo, tudo que é luxo, tudo que é não sei o quê, tudo isso e tudo aquilo, ou todas as coisas que as pessoas têm, sem imaginar. Você não quer viver aquilo, mas a pessoa que quer viver aquilo é um direito dela. Você tem que primeiro aceitar, que é essa primeira aceitação, aceitar que as pessoas têm o direito de serem o que elas quiserem ser. Porque Deus deu o livre-arbítrio. Então, elas são o que elas quiserem, elas vivem do jeito que elas quiserem, e o problema delas é com elas e com ele, quando se encontrarem. Não é nosso, tá? Então, elas se esquecem que o mundo foi criado, né? Por nós. Deus já deixou tudo preparado, só que tudo que existe no mundo é a nossa consciência que acessa, é o nosso conhecimento que busca, é a nossa capacidade de criar. Nós estamos aqui para criar coisas novas, trazer do mundo da não matéria, do mundo das ideias, do mundo aqui, ó, do cabeção, tudo que você pensa, você cria, você faz na realidade. Você está aqui para facilitar a minha vida e eu estou aqui para facilitar a sua. Essa é a nossa missão. E quanto mais for fácil a nossa vida, mais a gente vai ser grato, mais a gente vai ser feliz, mais a gente vai ser abundante, mais a gente vai ter motivo para louvar, para glorificar.
Não é no sofrimento que você encontra Deus. Você encontra um irmão sofrendo lá e você tem que anestesiar, você tem que cuidar, você tem que dividir. Isso sim. Você tem que fazer aquela pessoa entender que existe um amor muito grande dentro de você. Você não quer nem saber quem é ela. Só que você sabe que existe um sopro da vida ali e pronto. Ponto final, tá? Então essas pessoas, elas começam, Edenéia, seja muito bem-vinda, viu, amada? Tá acabando, vai ficar salva. Então essas pessoas, elas começam a, por querer viver o mundo, né, espiritual, elas começam ali a não querer mais saber da materialidade, não querem mais saber de cuidar das coisas materiais. E aí elas vão criando, né, em seu redor, fazendo girar ali o seu redor, um mundo diferente, esquecendo o quê? O mundo, quando a gente fala assim, você acha que o mundo gira em torno do seu umbigo? O mundo todo não, mas o seu mundo gira em torno do seu. É no seu mundo que você vive, é no seu mundo que você paga a conta, é no seu mundo que você come, que você bebe, que você dá pitaco e que você sobra pitaco. Então, o meu mundo, você pode não interferir nunca nele, nem eu no seu, mas cada um tem um mundo onde gira em torno dele. Então, faça do seu mundo um mundo melhor. Faça da sua realidade uma realidade melhor, porque se a gente quiser essa realidade melhor, nós somos os responsáveis por fazer essa mudança. E essa mudança tem a ver com esse equilíbrio, tá? Desse ponto energético. Quando ele está equilibrado, você tem mais condições de equilibrar a sua realidade, fazer a realidade que você realmente quer. Então a gente precisa esquecer, né, que para ter essa espiritualidade verdadeira, fluida, ela não vem a partir do ponto de vista de você viver primeiro o que está certo e o que está errado, né? Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Tudo é ponto de vista. Se está certo para você, pode não estar certo para mim. Se está errado para mim, pode não estar certo para você, tá? Ateliê Lucro e bijus. Lucro, não, gente, não é lucro. É Ateliê Lu, crochê e bijuteria. Seja muito bem-vindo, viu? Ou bem-vinda. Então, quando a gente passa a viver essa falsa modéstia, dizendo, né, querendo socar no pescoço dos outros, seja bem-vinda, viu, meu amor? Então a gente quer socar de boca dentro dos outros, o que é meu é o que tá certo, eu só sirvo porque tá certo pra mim, pra você pode não tá tudo muito bem. Então você começa a querer viver aí essa falsa modéstia, que tudo tá certo, que tudo serve, que isso é bom, que isso tá ruim, e por eu não ter, e por eu viver aqui nessa casinha, nesse lugarzinho, tudo serve, essa comidinha, essa roupinha, tudo serve, as pessoas que estão lutando, que estão buscando outras coisas, essas pessoas quem estão erradas. E isso você esquece que isso não é espiritualidade. Você pode estar nessa falsa humildade, estar sacrificando o seu corpo. Sacrificando o seu corpo, você está sacrificando esse prazer. O que seria mais gostoso? O que seria mais verdadeiro para você? Rafa Moura, seja muito bem-vindo. O que seria mais verdadeiro para você? Talvez o verdadeiro para você equilibrar as suas energias do seu corpo, é você viver a verdade. É você ter satisfação de ter a sua casa, ou dinheiro de pagar o aluguel da sua casa, de ter a sua família bem alimentada, de comer bem, de não ver faltar, de não ver um filho pedir, de ter onde dormir. É se sentir acolhido na casa que você tem. É você poder dar estudo para os seus filhos. É você poder ter um plano de saúde para a sua família. Agora, se você quer ter o sítiozinho, a vaquinha, o cachorrinho, a eguinha pocotó, Tânia, seja muito bem-vinda. Se você quer viver essa vidinha, né, onde as criancinhas e a sua mulher ou o seu marido já se alimentaram hoje, e hoje eu passo o dia balançando na rede e amanhã Deus proverá. Isso você está vivendo procrastinação. Você já pensou que a terra que você ocupa, que está ali para dar energia, a vaquinha, o gatinho, o cachorro, todo mundo quer procriar, todo mundo quer evoluir, você está ocupando um espaço no planeta em que não está deixando isso acontecer? E é por isso que quem tem vai ter mais e o pouco que tem pode perder, porque não está cuidando dos talentos que tem. Por que você não se pergunta onde está a sua prosperidade, onde está o seu prazer de viver? Por que ele está tão desequilibrado? Já perguntou sobre isso? Por que é que você não está produzindo? Por que é que você não está cuidando? Então não se esconda atrás da tua espiritualidade não, tá? Não queira se esconder atrás, dizendo que está vivendo espiritualidade e querendo viver a preguiça. Vou me esquivar da matéria porque assim ninguém me critica, mas aí você também não desfruta, mas não desfrutar também não tem problema.
Você tem que ser a pessoa que se requer, a pessoa que Deus colocou aqui para ser, para você desfrutar, para você dominar, para você governar. Né? E aqui a gente já está se encaminhando para o final, porque o Instagram daqui a pouco tira, tá? Então, viva esse equilíbrio. Sabor na turma, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda, tá? Vou deixar a live salva, já está acabando, né? Na quarta-feira, novamente, eu entro com o terceiro ponto de equilíbrio, porque só dá para fazer um por dia, mas eu queria que você vivesse pensando, vá dormir com esse barulho. Quem você tem que ser com seus pontos energéticos equilibrados. Você não é um ser apenas do jeito que você pensa. Só físico, só matéria, como você também não é apenas espiritualidade. Você está aqui para viver uma experiência. Agradeça ao seu Senhor, seja grato por tudo. Desperte a gratidão em você. Quando você despertar a gratidão em você, você vai abrir também o fluxo da sua prosperidade. Esse ponto energético está exatamente conectado ali a sua prosperidade financeira, tá? Um beijo e até a próxima, que será quarta-feira, tá?